Bom, vamos lá, pessoal, essa é a revisão de trigonometria na circunferência. Vamos para as questões. Primeira questão, deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Tá. Primeira questão, ele fala de um pêndulo de 15 centímetros de comprimento que oscila entre as posições A e B. A situação é a seguinte, né? Imagina um barbantinho aqui assim, ó, um objeto pendurado aqui, e ele está balançando, né? Ele sai daqui e vai balançar até um outro lado aqui assim. Essa outra posição. Tudo bem? Então a gente tem primeiro aí o comprimento desse pêndulo, ó, que é 15 centímetros. Né? A gente tem esse ângulo interno aqui, ó, que era 15 graus. E a gente queria saber esse comprimento de arco aqui, né? Ele quer saber qual é o comprimento da trajetória descrita. Então ele quer saber esse pedacinho aqui, ó. Tudo bem? Então o exercício envolve aí, né, o raio da circunferência. Ó, imagina que isso aqui é uma circunferência grande, né? Então esse 15 centímetros aqui é o raio da circunferência. O ângulo interno, né, o ângulo central aqui, e o comprimento do arco. Então a relação que fala sobre esses três elementos é aquela do ângulo central. Ela afirma que o ângulo central, se for medido em radianos, ele vai ser sempre o comprimento do arco pelo raio da circunferência. O único problema aqui, né, antes de fazer a continha, é que esse 15 graus aqui tinha que ser passado para radianos, né? Essa relação aqui, ela só é verdadeira para quando esse ângulo central está em radianos. Então vamos primeiro transformar esse 15 graus. A gente podia fazer uma continha, né? A gente aprendeu isso aí nas primeiras aulas, né? Trigonometria na circunferência. Pi radianos é 180 graus, né? Então, 15 graus são quantos radianos? A gente podia fazer uma continha em x aqui. Isso daí ficava 180x igual a 15π. E x era 15π dividido por 180. A gente podia simplificar o 15 e o 180 aí. Dava para simplificar por 15. Então, aqui em cima tem 1,15 e aqui dentro do 180 tem 12,15. Então eu tinha aqui π sobre 12, ó, radianos. Tá? Então, 15 graus, na verdade, né, em radianos, é π sobre 12. E aí eu podia aplicar a relação aqui. Olha, no lugar do ângulo central, então, eu ia usar π sobre 12. O comprimento do arco eu quero saber, e o raio da circunferência aí era 15 centímetros, né? Esse π aqui também, ele manda a gente trocar por 3,14. A gente só vai fazer essa troca se mandar no exercício, tá? Tá mandando trocar, eu vou trocar e aí eu posso fazer a continha em x. Nem vou fazer x, né? Na verdade, eu só vou passar o 15 para lá. Ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. E aí o comprimento do arco vai ser 15 vezes 3,14 dividido por 12. Bem, aí tinha que fazer a continha lá, 15 vezes 3,14, e o resultado eu dividia por 12. Fiz essa continha já, deixa eu pegar aqui. Eu já tinha feito essa continha. Fiz aqui, ó. Então deu aproximadamente 3,9 essa continha aí, tá? Aproximadamente 3,9 centímetros. Tudo bem? Então isso é esse comprimento aqui, pessoal. Quase 4 centímetros aqui, ó. O comprimento que a bolinha percorreu aqui. Tudo bem? Esse é o primeiro exercício, então, bem simples, né? Deve aparecer um desse tipo também, de aplicação dessa relação aqui na nossa avaliação, né? Vamos lá, próximo. O segundo exercício, ele fala para a gente identificar os pares de medidas de arcos que têm o mesmo seno. E se a gente olhar aqui, né, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidas aqui, e a gente vai perceber que metade delas aparece em denominador 3, ó, tá vendo? E a outra metade denominador 4. Vamos pensar separado, então. Vamos pensar primeiro com o denominador 3, né? Vamos pensar no ciclo, olha. Imagina lá o ciclo trigonométrico.
E eu vou dividir, então, ó, como é tudo, eu estou pensando no denominador 3 primeiro, então vai ser, aqui eu vou dividir o π, olha aqui, ó, aqui é o zero, né? Aqui é o π, 180 graus. Eu vou dividir essa meia volta aqui em 3 partes, ó. Tá vendo? Ó, tem uma parte aqui, uma outra parte aqui e uma outra parte aqui. E vou fazer a mesma coisa embaixo. Também vou dividir em 3 partes embaixo, ó. Uma parte, 2 e 3, ó. Tudo bem? Agora, cada pedacinho desse é 1/3 do π, né? Porque eu dividi o π em 3 pedaços. Então, se aqui o primeiro ponto é o zero, esse próximo ponto já é 1/3 do π. É π sobre 3. Aí o próximo é 2π sobre 3, né? 2/3 do π. Aqui, onde eu coloquei π, né, seria 3/3 do π, mas 3/3 é 1/2, né? Então, o próprio π. Depois aqui embaixo, 4/3 do π. E aqui 5/3 do π. E quando eu chego no final aqui, 6/3 de π, aqui no zero, né? 6/3 do π, que é 2π, né? Aqui no final. Mas olha, observem que esses 4 valores, ó, o π3, o 2π3, o 4π3, o 5π3, aparecem aqui no exercício. Bom, então ele pergunta, né, quem tem o mesmo seno. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse aqui é o eixo do seno, né? O 2π3 e o 3π3, ó, eles estão na mesma altura no ciclo, então eles têm esse mesmo seno aqui, tá vendo? Tudo bem? Então eu posso afirmar que π3 e 2π3 têm o mesmo seno, tá bom? Então esse é um parzinho que eu posso fazer aí. Esse seno aqui é o seno de 60, né? π3 é 60 graus, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Se eu quisesse colocar esses dois aqui, tem seno raiz de 3 sobre 2, tá bom? Ele nem pergunta quem é o seno, ele só pergunta quem tem o mesmo seno. Esses dois têm o mesmo seno. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, o 4π3 e o 5π3 também tem o mesmo seno, um valor negativo, que é igual ao de cima, né? Só que sinal trocado. Então seria menos a raiz de 3 sobre 2, né? Aqui, ó. Os dois aqui de baixo, tá vendo? Então, o 4π3 e o 5π3 tem mesmo seno também, tá bom? E agora eu vou fazer o mesmo trabalho para os próximos valores aí, que são os de denominador 4. Então, para o denominador 4, eu vou pensar no π, que é a meia volta aqui, né, de 0 até π, ó, eu vou dividir agora em 4 pedaços. Vou fazer um risquinho bem no meio aqui dos quadrantes, ó. Então eu divido em 4 pedaços essa parte de cima e a parte de baixo também vou dividir em 4 pedaços. E aí, se aqui o primeiro pontinho é o zero, aqui é 1/4 do π, ó. Aqui seria 2/4 do π. E 2/4 dá para simplificar para π sobre 2, né? Na verdade é o 90 graus, aqui é o π sobre 2. Mas eu posso escrever assim também, 2/4 do π. O próximo pontinho aqui, 3/4 do π. Depois aqui, onde está π, seria 4/4, né? Que é o 4/4 é um π inteiro, né? Depois aqui o próximo ponto, 5/4. 6/4 aqui embaixo. 7/4 aqui, ó. E 8/4 no final, né? Então nem precisa colocar. Ele só pergunta, na verdade, desses pontos, ó, do 3π sobre 4 e do π sobre 4. Vejam que os dois têm o mesmo seno. E do 5π sobre 4, 7π sobre 4, aqui está mal feito, mas os dois deveriam ter também o mesmo seno. Bom, então eu vou fazer a mesma coisa, ó. O 3π sobre 4 e o π sobre 4 tem o mesmo seno. E o 5π sobre 4 e o 7π sobre 4 tem o mesmo seno. Tá bom? Então esses dois têm seno positivo, esses dois têm seno negativo. Π sobre 4 é 45 graus, né? Esse seno aqui é raiz de 2 sobre 2, ó. Então, esses dois de cima têm seno raiz de 2 sobre 2. Os dois de baixo têm seno menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Esse era o exercício, então, um exercício só para a gente pensar um pouco, né? Utilizando o ciclo trigonométrico. Vamos lá? Próximo exercício, número 3. Escreva a equação geral dos arcos côncavos a 3.476. Esse daí nós vamos primeiro, né, identificar aí a primeira determinação positiva, né, desse ângulo. Quer dizer,
que lugar do ciclo, né, que se encontra esse ângulo aqui, porque ele vai ficar girando em volta, mas vai parar em algum lugar. A gente pode determinar isso. Então vamos lá. Para começar, 3.476 eu vou dividir por 360. Dessa forma eu vou tirar as voltas completas aí, né? 10 é 3.600. Se eu fizer vezes 9, 9 vezes nada é nada. 9 vezes 6 é 54. 4 vai 5. 9 vezes 3, 27. 5, 32. A gente subtrair aqui 6, 3, 2, né? Então, a gente tem que esse ângulo aqui, se eu tentar medir esse ângulo, eu vou dar 9 voltas completas no ciclo e vou ter que andar ainda mais 236 graus para parar. Então, eu vou parar em cima desse 236 graus, né? Então, no ciclo trigonométrico, vejam aqui, ó. Sempre importante aí a gente estar desenhando o ciclo, viu, pessoal? Aqui, ó. No ciclo, aqui é o zero, né? Se a gente começar aqui do zero e for girando em volta aí, né? 360 graus, mais 360, 720, né? E vai embora aqui, ó. Vai virando em volta. Depois de 9 voltas, ainda vai faltar andar 236 aqui, ó. Então, 180. Quando chegar mais ou menos aqui, marcar um pontinho aqui, eu cheguei no 236, que é, na verdade, depois de 9 voltas e mais esse tantinho, o ângulo de 3.476 graus, né? Nesse lugar aí. Agora, o que eu quero saber é a equação geral, né? De todos os ângulos. Para que serve uma equação geral? Para representar todos os ângulos que param nesse mesmo lugar. Então, como é que a gente faz isso? Ó, a gente vai dizer lá que o ângulo, né, é a primeira determinação, no caso 236, e mais K vezes, quantas vezes eu quiser ficar virando em volta aí, as voltas completas, que no caso do grau é 360 graus, né? Se fosse em radiano seria 2π. Vejam, ó, essa daqui é a equação geral para esse ponto, tá vendo? Uma equação geral, ela representa um lugar do ciclo. Então, nesse lugarzinho aqui do ciclo, né, onde está o 236, estão infinitos ângulos, e todos eles estão dentro dessa representação aqui, né? Então, o 236, por exemplo, que é a primeira determinação, ela vale essa relação para K igual a zero. Se eu colocar um zero aqui no K, fizer vezes 360, desaparece essa segunda parte e sobra 236, que é o lugar onde ele está. Se eu colocar K igual a 1, eu vou ter 236 mais uma vez o 360. Né? Vou somar aqui e vou determinar o segundo ângulo que está nesse mesmo lugar. Se eu colocar 2, 3, 4, eu posso estender aqui ao infinito e eu vou ter, então, infinitos ângulos nesse mesmo lugar. Né? Então, esse exercício era só isso, essa representação, né, genérica aqui para esse lugar aqui do ciclo. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício número 4. Ele fala o seguinte, ó, considerando a aproximação seno de 74, 24 sobre 25, determine o cosseno de 254 graus. Vamos primeiro dar uma olhadinha na relação que tem entre esses dois ângulos, né? Vamos olhar no ciclo, ó. Dá uma olhadinha aqui no ciclo. O 254, então aqui está o 180, né? Aqui está o 0, aqui está o 270, então, 270 aqui embaixo, então 254 está mais ou menos por aqui. Vamos colocar aqui o 254 e eu quero saber o cosseno dele. Veja, o cosseno do 254 é essa medidinha aqui, uma medida negativa, né? Que está nesse lugar. Agora, como é que eu sei quanto que é isso? Eu faço a redução ao primeiro quadrante, ó. Vejo quem é que está nesse lugar. Olha, esse pedaço é igual a esse pedaço. Veja, ó, aqui está mal feito, mas esse pedacinho tem que ser igual a esse aqui. Bom, por simetria. Do 180 ao 154 tem 74 graus aqui, ó. Então aqui tem que ter 74 também. Se aqui é o zero, em cima tem que ser com certeza o 74. E aí, agora eu sei que os... Nossa, está muito ruim aqui. Eu sei que o cosseno de 74, ó, é esse numerinho aqui, que é o 24 sobre 25 aí. Né? Não, esse aqui é o seno, né, do 74. Mas, ó,
O cosseno do 74 é essa medidinha. O cosseno do 254 que eu quero saber é a mesma medidinha, só que negativa. Então, o que eu posso fazer? Eu vou usar a primeira relação fundamental. A partir do seno de 74, eu vou achar o cosseno. E aí, sabendo do cosseno aqui, eu só falo que o que eu quero saber aqui do outro lado é o mesmo valor, só que negativo. Né? Então, vamos lá. Primeira relação fundamental, ó, seno quadrado x mais cosseno quadrado x igual a 1. Então, o seno era 24 sobre 25 ao quadrado, mais o cosseno quadrado igual a 1. Vamos fazer as continhas aí. 24 ao quadrado é 576. E 25 é 625, né? Cosseno quadrado de x igual a 1. Então, cosseno quadrado de x é 1 menos essa fração zona aí, 576 sobre 625. Esse 1 eu vou pensar que é 625 sobre 625. 76, 625. E agora eu posso fazer a continha de menos em cima aqui. 576, 24, 25, 49, né? Sobre 625. E agora, então, só para terminar, o cosseno x é a raiz quadrada, 49, 625. Raiz de 49 é 7, 625 é 25. E esse número poderia ser positivo ou negativo. Então, se eu estou pensando, né, eu coloquei esse valorzinho do 74 aqui, eu achei o cosseno do 74. Na verdade, eu poderia até ter trocado esse x aqui por 74, né? Achei o cosseno de 74, achei essa medidinha aqui no ciclo, ó. Agora, se esse pedacinho aqui é 7,25avos, esse pedacinho do outro lado aqui, que é a pergunta do exercício, é o mesmo valor, só que negativo. Então, eu escrevo o seguinte, ó, que o cosseno de 254 graus, que é a pergunta, é igual a menos cosseno dos 74 graus. Então, menos 7,25. Bom, então, esse era o exercício número 4, pessoal. Tinha que fazer, então, primeiro a interpretação aqui no ciclo, bem importante para a gente poder enxergar o que tinha que ser feito. Depois o trabalho com a primeira relação, né? E aí a gente tinha como responder. Vamos lá, próximo exercício, exercício 5. Ele fala que sabe aí que a cossecante de um ângulo é 4 e que x está no primeiro quadrante. Quer saber quanto que é a tangente? Vamos lá, então, as relações inversas, né? Fizemos uma aula sobre isso daí. Então, veja, a cossecante de x é igual ao inverso de quem, pessoal? Inverso do seno, né? Mal feito aqui. Inverso do seno. Então, se a cossecante é 4, ou 4 para 1, né? É porque o seno é o contrário. Então, é 1 para 4. Ah, já sei o seno. Agora que eu sei o seno, ficou mais fácil de descobrir a tangente. Eu vou usar as duas relações fundamentais. Primeira relação, eu vou usar esse 1/4 aqui no seno e descobrir o cosseno. Depois a segunda relação para achar a tangente. Vamos lá? Seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Então, 1/4 ao quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Então, cosseno quadrado igual a 1 menos esse daqui. Ó. Eu vou passar isso aqui para lá, mas já vou fazer ao quadrado. Ó. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. Vou passar para cá 1/16. Vou pensar aí que esse 1 é 16 sobre 16. Aí fica fácil de subtrair. Isso aqui é 15/16. E para terminar, o cosseno desse ângulo deve ser a raiz quadrada de 15/16. A raiz de 15 não é exata, eu vou deixar a raiz de 15 mesmo, mas a raiz de 16 é 4. Como ele fala que esse ângulo é do primeiro quadrante, então se a gente olhar no ciclo, a gente vai perceber que tanto o seno, como o cosseno, como a tangente, né, todos os valores trigonométricos aí desse ângulo de primeiro quadrante é positivo. Então não preciso me preocupar com o sinal aqui nessa questão, né? Então, ó, isso daqui é positivo. Agora que eu tenho o seno 1/4 e o cosseno raiz de 15 sobre 4, eu vou descobrir a tangente, né? Segunda relação fundamental. Ó. A tangente de x é o seno pelo cosseno do ângulo. Então, nesse caso, é 1/4 dividido pela raiz de 15 sobre 4. Se a gente fizer extremos e meios aqui,
a gente tem 4 vezes 1, e embaixo 4 vezes a raiz de 15, mas esse 4 eu posso simplificar. Eu tenho 1 sobre raiz de 15. Ah, mas a resposta não pode ser assim, né? Vou ter que racionalizar isso daí. Vamos racionalizar multiplicando pela raiz de 15. Em cima, a raiz de 15 vezes 1 é a raiz de 15. E embaixo, raiz de 15 vezes raiz de 15, sai o 15 aí. E aí, fechou. Determinamos aí a tangente. Tudo bem? Esse é o exercício número 5, então, de razões inversas, né? Então, precisamos aí lembrar dessa coisa da cossecante, da secante, da cotangente, né? A cossecante é o inverso do seno. É isso que precisava aí nesse exercício. Vamos lá. Próximo exercício número 6. Aí já vem a última parte, né, da nossa matéria. Então, nesse exercício, ele dá uma função trigonométrica aqui cheia de detalhes, né, cheia de coeficientes aqui. E a gente vai olhar para esses números e determinar o que ele está pedindo, as características dessa função, né? Bom, o domínio da função a gente já tinha conversado, que tanto para o seno como para o cosseno vai ser sempre reais, né? Porque todos os valores que eu pensar aí para o x vão ter uma imagem, né? Vão ter uma imagem possível aí. Tá? Então, no desenho a gente percebe isso, né? Que esse desenho ele é infinito para a direita e para a esquerda. É uma onda, né? Que percorre o gráfico para a direita e para a esquerda infinitamente. Tá? Então, o domínio vai ser sempre reais. Agora, a imagem e o período é que a gente conversou mais, né? Em exercícios. Vamos lá? Exercício, a imagem ela vai depender desses dois números que ficam aqui fora, tá vendo? Esse 2 aqui, ele dá uma esticada, né, ou uma comprimida aí no desenho, na onda lá. E esse menos 1 aqui, ele vai deslocar, né? Então, no caso aqui, menos 1, ele vai deslocar para baixo, poderia deslocar para cima, então ele desloca verticalmente. Mas vamos lá, a imagem deveria ser menos 1 e 1, né? O pedaço do gráfico onde a gente costuma enxergar aí o desenho é do menos 1 até o mais 1. Mas como teve essas modificações, vamos fazer isso aqui, vamos fazer as modificações. Menos 1 mais 2 que multiplica menos 1 e 1. Tudo bem? Então, ó, é a imagem menos 1 e 1, a imagem padrão, sendo modificada por causa desses dois, né, coeficientes aqui. Vamos lá? Primeiro 2, ó. 2 vezes menos 1, 2 vezes mais 1. Tá bom? Então, eu vou ter, vamos copiar esse menos 1 aqui. 2 vezes menos 1, né? 2 vezes menos 1 é menos 2, e 2 vezes 1 é 2. Então, primeiro, eu já modifiquei aqui a imagem, ó. Já né, usei esse 2 aqui. Agora eu vou usar o menos 1. Olha, menos 2 com menos 1 é menos 3, né? E 2 menos 1 é 1. Né? Então, menos 1 com menos 2 aqui é menos 3, menos 1 com mais 2 é mais 1. E aí, se eu fizer, então, essa função aqui, né, o gráfico dessa função, eu vou enxergar que na vertical, né, no eixo Y aqui na vertical, o desenho vai pegar aqui desde o menos 3 até o mais 1. Os 3 até o mais 1. Né? Então, essa é a faixa do eixo Y aí, onde a gente encontra o gráfico. Essa é a imagem da função. E, por último aqui, o período da função. Né? O período, a gente sabe que tanto para o seno como para o cosseno, vai ser 2π sobre c. Então, quem interfere no período é esse coeficiente c, que é o número que fica junto com o x. Então, vejam aqui está meio escrito diferente aí, mas quem está junto com o x, ó, é esse 2 aqui, e aqui em cima, quando não tem nada, é 1. Então, quem está com o x aí é o meio, pessoal. O meio, tá vendo? Então, esse c aí é meio. Se eu pensar dessa forma, colocar aqui no lugar do c o meio, vou até fazer uma coisa aqui. Vou tirar, imaginar o 1 aqui embaixo e vamos colocar o meio. Tá vendo? Então, ó, o 2π eu imaginei o 1 embaixo, o c é meio. Se eu fizer extremos e meios agora, eu tenho 2 vezes 2π, eu tenho 4π sobre 1, que é o próprio 4π, né? Então, esse seria o período. O que significa um período de 4π, né? A função cosseno x padrão, sem nenhuma alteração, ela vai até o 2π, né? Então, é uma onda que percorre lá
até o 2π. Essa daqui tem um período 4π, então ela dobrou, ela foi esticada horizontalmente, né? Cresceu horizontalmente aí para 4π por causa dessa mudança aqui, desse 2 que aparece junto com o x. Bem, lembrando que esse último pedacinho aqui, ele não altera, né, em nada aí essas características. Bom, apesar dele modificar, né, deslocar o gráfico horizontalmente, né, desloca ou empurra o gráfico para um lado para o outro, mas ele não altera essas características, tá bom? Para terminar, então, nosso último exercício é uma aplicação. Ele fala que a figura a seguir representa um esboço do gráfico de uma função que é muito útil quando se estudam fenômenos periódicos, por exemplo, o movimento de uma mola vibrante. Ele dá aqui, né, a função, só que ele esconde esses números aqui A e B, dois coeficientes que ficam aqui fora, né? Ele esconde e pede para a gente descobrir quem são esses números, né, para que o gráfico fique desse jeito que está aqui, gente. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos pensar um pouquinho o que esses números fazem e observar o gráfico. Então veja, ó, o A, o que o A faz aqui? O A ele desloca esse gráfico para cima e para baixo. E a gente percebe que se não tivesse o A, né, ele estaria em cima do zero aqui, ó. Né, esse pontinho aqui estaria aqui em cima do zero. Mas ele subiu 2 unidades. Se ele subiu 2 unidades aqui, é porque esse A é 2, pessoal. Primeira observação, então, o A tem que ser 2, porque é o A que desloca, ó, tá vendo? Então esse pontinho aqui, ele estava aqui no zero e subiu 2 unidades. Se eu tivesse visto esse pontinho mais para baixo, eu diria que, né, por exemplo, aqui no -1, então o A seria -1, assim por diante. Então, esse A mostra para a gente o deslocamento do gráfico. Esse gráfico subiu aqui 2 unidades, esse A é 2. E depois o B, o que o B faz? O B, ele estica essa onda aqui, ó, ou ele encolhe ela, né? Se a gente observar aqui, nós vamos perceber que a amplitude dessa onda, né, que é essa medidinha aqui, ó, é do 2 até o 5 aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem 3 unidades, né? Aqui embaixo também. Do 2 até o -1 aqui que ele vai, né? 3 unidades. E essa amplitude, normalmente, ela tem uma unidade, né? Então, esse número que está aqui é que faz isso, que estica o gráfico aqui para 3 unidades. Então, esse B aqui deve ser um 3, pessoal. Tá vendo? Porque um 3 aqui é que faz esticar em 3 unidades assim o gráfico. Bom, não vamos precisar analisar essa parte de dentro, porque ele não fala nada aqui, né? Então é só isso. Se a gente quiser ver se é verdade, por exemplo, ó, a imagem aqui vai de -1 até 5. Né? Olha aqui a imagem, ó. Parte mais baixa até a parte mais alta, né? De -1 até 5. Veja, ó, uma imagem do -1 até o 5, olha essa função aí, vamos colocar os coeficientes para ver se dá certo. Ó, coeficiente A, então no lugar do A é 2, mais no lugar do B é 3. Seno de x sobre 4. Veja, como é que eu calculo a imagem mesmo? Acabamos de fazer, né, no exercício anterior. Olha aqui, ó. A imagem da função podia ser determinada fazendo, então, 2 mais 3, que multiplica a imagem padrão, -1 e 1. Né? Então, veja, ó, se eu fizer primeiro vezes 3 aqui, eu vou ter 2 mais -3 e mais 3. Né? Faço aqui 3 vezes -1, 3 vezes 1. Depois eu somo 2, -3 com mais 2 fica -1, e 2 com mais 3 aí fica 5. Vejam que eu chego realmente nessa imagem, né? Na imagem que a gente enxergou no desenho. Olha. Então é porque é verdade aqui que esses dois números são 2 e 3. Né? Então essa é a revisão, tá? A revisão ficou um pouquinho curta, mas eu vou tentar montar exercícios parecidos para vocês. Eu acho que não vai ter muita novidade, não, na nossa avaliação, né? Vocês estudem, lógico, né, por esses exercícios, mas também pelo que vocês fizerem em sala, tá, gente? Então, bem importante que vocês deem uma olhada, né, em tudo que vocês fizeram na sala e nas últimas aulas, porque pode aparecer na nossa avaliação, né? Então, espero que vocês usem bem essa revisão agora para entender o que faltou, né, o que vocês não tinham entendido ainda, para que a gente faça uma boa avaliação, tá bom? Então, obrigado pela atenção aí.
e até a próxima.